Na verdade, ela foi um resumo de tudo de errado, né, que Fortaleza fez nessa temporada, que teve coisas acertadas, claro. Estou dizendo assim, das coisas erradas que Fortaleza teve, essa foi assim o derradeiro, né? Eu tinha falado já algumas vezes e falei aqui também que uma equipe instável consegue às vezes prevalecer em Copa, né? Eu até citei casos da Ponte Preta, do Goiás, do próprio Fluminense, daquele ano que escapou, foi até a final da Sul-Americana. Acontece de uma equipe instável, às vezes, superar essa situação. Aliás, o Fortaleza chegou nessas oitavas de final mostrando essa instabilidade na fase de grupos. Os dois primeiros jogos, Fortaleza estava totalmente despreparado. O primeiro jogo contra o Colo-Colo, dava para ver que o Colo-Colo era muito mais time, assim, muito mais entendendo que era um jogo de Libertadores, o Fortaleza não. No jogo contra o River Plate lá na Argentina, e aí eu já discordando um pouco do Cássio, eu acho que foi a pior partida do Fortaleza. Aquele jogo contra o River Plate foi um jogo mesmo Fortaleza tomar bem mais do que os dois gols que tomou. Assim, era jogo para 7, 8. Se não fosse o Max Wallace, possivelmente o No Fortaleza blog teria. eu coloquei, só para. Eu coloquei, posso não ter falado aqui, mas eu coloquei no blog. Ali, o Fortaleza se reconstruiu no segundo tempo. Foi um atropelamento no primeiro tempo e um Fortaleza que tentou uma contenção de danos no segundo tempo. Em La Plata, isso não houve absolutamente nenhum momento. Assim, por isso que eu acho que acaba sendo a diferença. Em La Plata, eu acho que o Fortaleza ele sucumbiu. Contra o River Plate, levou uma porrada, e levou a porrada 2-0, mas conseguiu conter no segundo tempo. Mas enfim, isso realmente é algo menor. São divergências de opiniões. Eu achei mais a do River. Aí depois, quando conseguiu recuperar, em meios aos Jogos da Copa do Brasil, né? Enquanto isso classificava lá em cima do Vitória, o Fortaleza teve o jogo que foi a primeira vitória em casa, né? O primeiro jogo de vitória na Libertadores, a vitória sobre a equipe do Alianza Lima. Aí veio de novo o jogo contra o River, empatou, jogando muito bem, a melhor partida do Fortaleza no ano. Foi a melhor partida do Fortaleza, com erro de arbitragem. Fortaleza poderia ter vencido o River Plate. E depois, os dois últimos jogos que precisava vencer, venceu o Alianza Lima lá no Peru por 2-0. Um jogo também que Fortaleza estava jogando melhor, quase tomou um empate, no final faz o 2-0. E depois, com o jogo do Colo-Colo, que eu sempre gosto de citar, aquele jogo do Colo-Colo já era um indício forte de um problema que já estava muito grave. Aquela classificação, e aí que é difícil, Cláudio, porque como é que você vai falar daquele jogo do Colo-Colo, aquele 4-3, aquela classificação, não só falar da classificação, entendeu? E aí vem tudo. Olha o que é que o Vojvoda conseguiu promover com essa equipe, né? Uma equipe que não tinha um dos maiores orçamentos na temporada passada, foi quarto lugar na Série A. Colocou numa semifinal inédita de Copa do Brasil. Leva o time para a Libertadores. Coloca o time numa oitavas de Libertadores. Tipo assim, é algo imaginável. Mas aquele jogo deveria ter servido de lição. E esse é o grande problema para uma equipe estreante, uma equipe que está vivendo um momento mágico dos últimos anos, né? Vivendo o seu ápice na Libertadores. Porque aquele jogo já era para ter sido um alerta gigante para o Fortaleza. Não dá para o Fortaleza, vencendo por 4-1, um jogador a mais, deixar aquele jogo, sabe, se perder. E hoje, curiosamente, quando estava tendo a partida do Estudiantes, eu estava olhando a partida, isso que o Cássio mencionou do pior jogo, tem a ver também com a postura, né? Saber o que fazer em campo. Por exemplo, no jogo da semana passada, muita gente chegou a falar assim: o Estudiantes não mostrou esse futebol todo. E eu discordo, porque assim, o Estudiantes soube ler demais o Fortaleza. Soube ler demais. O Estudiantes olhou o jogo contra o River Plate aqui, quando o River Plate veio jogar na Arena Castelão, e não deixou o Fortaleza sequer pensar uma possibilidade. Para ter noção, o gol que o Fortaleza faz é, é também uma falha do Estudiantes, porque é uma recuperação de bola em que o Capixaba tenta o cruzamento, e aí, na hora que o zagueiro do Estudiantes tenta ir, é a primeira vez que o Estudiantes dá um espaço para o Fortaleza, porque aí é quando O o do Estudiantes Benevenuto... foi mais trabalhado que o do Fortaleza. O gol do Estudiantes foi mais bem trabalhado que o do Fortaleza Né? naquela partida. Mas é isso que eu estou querendo destacar, Cássio. O Estudiantes foi muito inteligente nos 180 minutos. Ele não precisava fazer um jogo franco com o Fortaleza. Na verdade, ele precisava fazer aquilo que onde ele é melhor e onde o Fortaleza é pior. Onde ele é melhor é na marcação. Se eu não me engano, eu até revi de novo o jogo da semana passada, né? Terminou o jogo, a gente gravou aqui o Teller.
E depois eu fui ver de novo, né? Porque é sempre bom ver detalhes, fui olhar lá na Star Plus. Cara, com 50 segundos. É muito bonita a marcação que o Estudiantes faz em cima do Fortaleza com 50 segundos. Tem 9 jogadores quase entrando dentro da área do Fortaleza, na saída de bola. Assim, é uma marcação muito bem executada. E aí é onde entra o preparo. O Fortaleza, quando entrou em campo na semana passada, era uma equipe que não estava preparada. Tal qual o Fortaleza não estava preparado contra o Colo-Colo na estreia, quando não estava preparado, por exemplo, contra o River Plate. O Pikachu perdendo a bola, que gera um dos gols do River Plate, é o mesmo Pikachu de hoje, que foi lá tentar dar uma chegada pesada e é expulso. E esse jogo mata a situação. E por que eu digo que o Fortaleza é um time despreparado para essa competição da Libertadores? Porque o Fortaleza, quando estava com 4-1 com o Colo-Colo, o Fortaleza em nenhum momento acalmou a partida. Não teve nenhum momento que acalmou a partida. Não, ficou levando pressão. E a bola ia para o ataque, era gol do Colo-Colo, e diminuía, 4-2, 4-3, e quase poderia ter sido 4-4. E dependendo se ele tomasse o 4-4 até de maneira antecipada, poderia, quem sabe, perder uma classificação que estava na mão. Diferentemente do Estudiantes. Hoje, quando estava com 2-0, tranquilo, com a bola, sabia administrar, o Fortaleza apático. Então você via uma diferença de uma equipe muito mais habituada a jogar essa competição contra uma equipe despreparada. Então, por mais que você tivesse jogadores experientes, daqui a pouco a gente vai falar sobre destaques positivos e negativos, eu acho que esse para mim foi a grande toada. O Fortaleza de 2022 foi um time despreparado, está sendo um time despreparado ao longo da temporada, em que no Campeonato Cearense foi dando certo de uma certa maneira, né? Eu sempre cito lá, o pessoal está cansado de ouvir o jogo do Ferroviário, que para mim foi muito simbólico, os jogos na Copa do Nordeste, né? O empate contra o Náutico, o empate contra o Sport no primeiro jogo da final, o empate contra o Altos do Piauí. Tem muito jogo ali onde você via que o Fortaleza era uma equipe relaxada, acomodada, entendeu? Então, na verdade, era mais uma soma. E quando veio os resultados positivos, A então ponto meio de que... desculpa, Mioca, só para ilustrar exatamente o que você está falando, a ponto que alguns debates que a gente teve aqui, que Lucas chegava a falar, tá parecendo, é assim, é pré-temporada, assim, que havia até a dúvida se era, foi uma dúvida que hoje acho que está tirada, que era o Fortaleza está num ritmo abaixo ainda, porque as principais competições ainda virão, ou é o ritmo do time? E aconteceu, pelo menos a resposta parecia ser a pior possível, era o ritmo do time. Isso. Não, é muita atuada da equipe nessa temporada. Então, quando vai para esse jogo na Argentina, Cláudio, Fortaleza já não tinha o Kaiser, que foi uma grande decepção, investimento, possivelmente vai ser emprestado para o futebol lá da Coreia do Sul, está praticamente caminhado, vai ser um empréstimo com opção de compra. Fortaleza está tentando reaver parte do dinheiro que foi investido. Robson machucado, Tinga machucado, algumas escolhas do Vojvoda bem questionáveis, né? Jogadores já numa sequência ruim, outros jogadores sem ter oportunidade. Então, tudo isso, e eu falei hoje na rádio, né, na transmissão que eu participei lá da Rádio Povo CBN, na rádio, quando eu digo de manhã, eu falei de manhã cedo, não foi nem na hora do jogo. A melhor alternativa para o Fortaleza do jogo era ir para cima. A melhor alternativa é tentar fazer o que fez do jogo contra o Colo-Colo. Porque talvez naquele jogo do Colo-Colo, se fosse qualquer um cenário onde o Fortaleza não abre o placar diante do Colo-Colo, até não tinha nem torcida, talvez o Fortaleza não tivesse garantido a vaga nas oitavas de final. Para esse jogo, não. O Fortaleza, ele precisava fazer o primeiro gol para ver se colocava, né, um nervosismo maior para a equipe do Estudiantes. Mas não foi isso que aconteceu. O Fortaleza novamente toma um gol de maneira muito fácil, né? O adversário sem a menor marcação, o jogador cabeceia muito livre, o Tite fora da área. O Tite parecia um volante na prática, né? Estava fora da área, não sei por qual motivo. Depois eu até vou rever depois o jogo para ver o porquê que ele saiu naquele momento. E aí, quando sai o gol, praticamente no começo da partida, o Fortaleza até tentava esboçar uma reação, mas na hora da expulsão do Pikachu é quase como tenha martelado. E esse sentimento para esse jogo, aparentemente, da bolha que eu acompanho aqui dos torcedores do Fortaleza, já era algo assim, era uma mistura de raiva com alívio, né? Raiva porque você via de novo a equipe cometer as mesmas falhas que vem acontecendo de maneira sistemática na Série A. Eu e o Luca, a gente vinha falando isso há tanto tempo, cara, não por desmerecer o Fortaleza, como alguns torcedores achavam que era perseguição da nossa parte, é porque era muito nítido um problema que não se resolvia, entendeu? Então, como a gente estava dizendo,
A questão do título de Campeonato Cearense, de Copa do Nordeste, a classificação da própria Libertadores, dava a falsa impressão de que o caminho estava certo. E não estava certo. Tinha muita coisa a se corrigir. Então, acho que esse foi o grande problema do Fortaleza para o jogo de hoje. Porque depois da expulsão do Pikachu, Cláudio, não teve mais nada na prática, a não ser mais 2 gols dos Estudiantes, que poderiam ter se transformado em até mais. Teve jogadas de 4 contra 2, os Estudiantes perdendo possibilidades. Lembrou, e eu até cheguei também a falar, não sei se eu falei aqui no Raiz, ou se eu falei em outro local, que esse jogo, o Fortaleza, teria que ir para cima mesmo, porque ou aconteceria o jogo contra o Colo-Colo, onde conseguiu a classificação, ou seria algo do tipo da semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, que o Fortaleza tomou também uma goleada e acabou perdendo até também no jogo da volta. Mas naquele jogo, que até o jogo foi na Arena Castelão, o torcedor aplaudiu, sabia, pô, chegamos aqui numa semifinal. É diferente do sentimento de hoje. O torcedor hoje não aplaude o Fortaleza. Não aplaude, sim, para ponto... Ah, maravilha, cara, oitavas de final de Libertadores. Ele poderia até aplaudir, se não tivesse na situação grave que está passando na Série A, entendeu? É óbvio que você chegar numa oitavas de Copa Libertadores, como o Cássio até trouxe o histórico aí, que o Sport já conseguiu uma vez, e o Bahia, que já chegou nas quartas de final, é um feito raro que pode demorar de novo a acontecer. Mas não tem como não dissociar ao que está acontecendo na Série A. Os problemas que aconteceram na partida de hoje, e, pô, essa pedra era cantada há muito tempo, né? De tipo, a bola defensiva do Fortaleza é um grande problema. Contra o adversário que tem uma bola aérea maravilhosa, assim, joga demais nessa função. E o gol sai exatamente numa bola defensiva com um dos principais jogadores, o mais experiente, o capitão da equipe, sequer dentro da área para evitar um cruzamento. Então, assim, foi um desastre. Foram 3, não saíram 3. Porque o anulado é bola aérea também. Exato. Que estava ali milimetricamente impedido o jogador, né? Que até, na verdade, ele participa da jogada, né? O árbitro foi até lá no VAR, o VAR deu que era impedimento, mas era mais para saber se ele participava ou não da jogada, e o árbitro assim o considerou. Então, o resultado, na verdade, era de uma equipe que hoje é lanterna, realmente, da Série A, de maneira justa. Quando eu digo justa, não é nem pelo elenco, e às vezes nem tanto pelo futebol praticado, mas por essas inseguranças defensivas, vai ser uma equipe que, quando enfrentar uma equipe do calibre do Estudiantes, né, que tem muito poder de fogo, é uma equipe muito mais organizada, que toda vez que pega a bola sabe aonde associar suas jogadas de ataque, não é uma equipe que domina, que pressiona o adversário, mas consegue fazer ali o seu jogo de maneira organizada, com uma ótima marcação e com boas jogadas aéreas contra uma defesa vulnerável, prevalece na hora. Então foi isso que aconteceu hoje lá na Argentina, lá em La Plata, Fortaleza eliminado, e agora volta as atenções para a Série A. Então eu acho que o resumo dessa partida e da campanha do Fortaleza na Libertadores é que conseguiu ir bem além, onde se imaginava, né? Fortaleza pelo menos imaginava no mínimo terminar ali na terceira colocação, foi para as oitavas de final e agora precisa, e aí eu vou pegar uma palavra do Márcio Renato lá do Glória e Tradição, ele colocou uma palavra no Twitter que eu achei que faz total sentido. Esse jogo tem que servir de ruptura do Fortaleza, desta temporada. Entender o que de fato precisa ser colocado para fora, quando eu digo para fora, todas as coisas que não devem continuar, né? E aí, claro, a gente pode fazer questionamento aqui de Vojvoda, de jogadores, de escolhas, de esquema e tudo mais, mas tem que ser uma ruptura de algo que precisa acontecer para o fim dessa temporada, já que o Fortaleza ainda tem a Copa do Brasil na próxima semana e a Série A a disputar, tentando o milagre de evitar o seu rebaixamento.